Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar da China socialista, a abertura econômica, como a China passa a ser um país que tinha uma aproximação comercial com a antiga União Soviética e passa a ser a segunda maior economia do mundo na atualidade. Bem, você já se perguntou por que tantos produtos são confeccionados na China? Ou ainda, você já ouviu falar nas zonas econômicas especiais? O país consegue produzir em larga escala. Existem leis trabalhistas flexíveis que geram mão de obra de baixo custo e pouquíssima carga tributária. Tudo isso acontece por conta da implantação das zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais passam a ser implantadas no país a partir da década de 1980 e se tornam um modelo no mundo asiático. Bem, as fases do regime político chinês. De 1949 até 1950, a China passa exatamente pelo mesmo modelo soviético, aquela economia planificada, e depois da morte de Joseph Stalin, a China se afasta da União Soviética e passa a se isolar de todo o resto do mundo. Então, entre 1960 e 66, a China viveu esse momento de isolamento. De 1966 até a morte de Mao Tse-tung, em 1976, a China vive um momento bem complicado da história, que ficou conhecido como a Grande Revolução, seguida pelo Livro Vermelho de Mao Tse-tung, e isso gera muitas mortes no país. Sobre a Revolução Cultural da China, a Grande Revolução Cultural Proletária foi um movimento sociopolítico que ocorreu no país entre os anos de 66 até a morte de Mao Tse-tung. O então chefe de Estado Mao Tse-tung tinha como objetivo preservar o comunismo chinês e ele cria um livro de regras. A juventude maoísta segue esse livro, e acabam fazendo várias atrocidades no país, levando muitas pessoas à morte. A Revolução ocupou fábricas e fazendas, tentou implantar um modelo de coletivismo, mas usando métodos bastante violentos, literalmente matando as pessoas que se opunham à Revolução. Milhares de pessoas morreram por consequência das perseguições motivadas durante esse período, e a Revolução Cultural Chinesa teve seu fim com a morte do Mao Tse-tung. A partir da década de 80, a China se aproxima da ONU e a partir de 2001, a China se aproxima da Organização Mundial do Comércio. Eles criam então as zonas econômicas especiais e já a partir de 2001, a China passa a se tornar um país de capital aberto, seguindo os modelos capitalistas. Atualmente, China e Estados Unidos disputam a hegemonia mundial. E afinal, o que são as zonas econômicas especiais? Foram criadas pelo governo de Deng Xiaoping com o objetivo de atrair capital estrangeiro para dentro do país, modernizando e industrializando a China. As zonas econômicas especiais foram instaladas na faixa litorânea do país, onde tem uma grande demografia, muitas pessoas moram lá. Além disso, você consegue mão de obra barata, bom mercado consumidor e isenção de vários impostos. Nesse vídeo nós falamos sobre o processo de modernização da China desde o momento socialista até a abertura comercial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até breve.